E aí, pessoas e não pessoas. Bom, aqui é o IG. Faz muito tempo que eu não falo meu nome, né? Eu acho que as pessoas já pensam que o meu nome é Ig novamente, ou Ig. Enfim. Dessa vez aqui eu tô sem roteiro, sem nada. Aquele tipo de vídeo pra gente trocar uma ideia. Bom, recentemente eu fiz um vídeo junto com o Senhor Paralelo lá pro canal dele, falando sobre o TikTok do Gorillaz. Bem parecido com aquele outro vídeo que eu tinha feito. Na verdade é bem diferente do vídeo que eu tinha feito alguns meses atrás, pontuando algumas coisas ruins que eu não gostava do TikTok deles. Bom, basicamente o que eu queria discutir aqui no vídeo de hoje é que Gorillaz perdeu muito da sua essência, muito do que fazia eles serem originais lá no início dos anos 2000, para o que eles se tornaram hoje em dia. Hoje em dia eles parecem muito mais uma banda comum. Não existe nada de diferencial em Gorillaz hoje em dia. Tudo que eles tinham de diferente parece que foi desperdiçado, sabe? Parece que eles não dão tão importância assim como eles davam antigamente. Pra mim, o grande diferencial de Gorillaz são os personagens, são a história que eles construíam em cima deles. Eu acho que aqui todo mundo sabe que quem era o escritor de Gorillaz era o Chas Brown. Ele que escreveu tudo sobre Gorillaz desde 2000 até 2012. Ele escrevia roteiro dos vídeos, ele escreveu o livro Rise of the Ogre. Ele também escrevia as entrevistas dos personagens e ele mandava muito bem nessa parte. Tudo que nós temos de Gorillaz antes de 2012 é muito bem feito assim, de roteiro, de construção de personagens. Ele basicamente moldou como são os personagens. Então, muito do mérito da criação dos personagens também vai pro Chas Brown. Infelizmente ele saiu da banda após o álbum The Fall. A última participação dele basicamente na banda foi com o do Yating, com a produção do videoclipe. E logo depois disso, Gorillaz ficou sem o Chas Brown, que escrevia muitas coisas boas para a banda. A banda ficou basicamente com o Damon Albarn e com o Jamie Elliott. E muitas das coisas relacionadas à história, eu não sei quem escreve, mas tipo, a criação do TikTok mesmo, onde tem todas aquelas trends, todas aquelas paradas de Gorillaz, muito provavelmente não são supervisionadas pelo Damon e muito menos pelo Elliott. Porque muitas das coisas que acontecem ali no TikTok descaracterizam os personagens. E eles cometem muitos erros também. Tipo, se você for ver lá no TikTok, principalmente no vídeo que eu fiz lá com o Senhor Paralelo, você vê que os caras colocaram uma imagem da Cyborg Noodle falando que era Noodle. Então dá pra ver que muito das pessoas que estão ali direcionando o Gorillaz, direcionando a história, não são os próprios criadores, não entendem muito da essência dos personagens. Até mesmo quando trocaram o dublador do 2G, você vê lá naquela entrevista que eles fizeram em Humans, aquela entrevista, a primeira entrevista deles ao vivo, então foi uma coisa muito importante que aconteceu. Você percebe que o cara não sabia muito da essência do personagem, não sabia muito de como o 2G se comportava, tanto que ele passou algumas informações erradas. Naquela ocasião, como exemplo, ele falou que a Cyborg Noodle estava viva, que tinha uma moto e que estava rodando o país com a moto dela. Ou seja, nós sabemos que isso é mentira, sabe? Não mentira, mas é uma informação errada, que ele desconhecia. No último episódio de Song Machine, né, The Last Chord, a gente vê que a Cyborg Noodle nunca saiu de Plastic Beach. Ela sempre esteve naquele submarino onde ela fugiu com o Murdock. E muitas dessas coisas acontecem porque não existe alguém hoje em dia ali monitorando e controlando a história, dando um direcionamento para a mesma. Faz com que esses furos no roteiro aconteçam e que a história das fases em geral seja um pouquinho a desejar, né? Pouquinho não, bastante a desejar. Principalmente se você for comparar com as primeiras fases. A história de Croc Asner, como exemplo, foi muito interessante, assim, na minha opinião. A construção dela foi muito interessante, porque Gorillaz sempre tem dessa, né? Eles não revelam o que tá acontecendo e vão contando a história pouquinho, assim. E esse processo é muito interessante. Pra mim é um processo mais divertido que tem de acompanhar uma fase de Gorillaz. Eles mostram um plot, eles criam ali alguma coisa e ao decorrer da história, ao decorrer da fase, a gente vai tentando assim descobrir o que está acontecendo, desvendar, criando teorias. Pra mim essa é a melhor fase, é a melhor parte de Gorillaz. Eu lembro que In The Now Now, que pra mim foi a fase mais divertida de acompanhar até hoje, dessas novas fases, né? Até porque eu nem acompanhei as primeiras fases. Não tinha como, né? Eu não tinha acesso à internet, eu era uma criança, né? Lá em 2001, né? 2001 eu tinha 3 anos apenas, 2 anos na real. Então eu não acompanhei essas primeiras fases de Gorillaz, eu comecei a acompanhar em umas pra frente. E pra mim a melhor fase de se acompanhar
mais divertida assim, foi The Now Now. Tinha muitas coisas interessantes ali. Tinha o Ace, a introdução de um personagem diferente de outra mídia. Tinha o lance do Murdock tá na prisão e da gente tentar ajudar ele a sair de lá. Embora depois de um tempo tenha ficado bem chato acompanhar aquele Free Murdock lá. Trocar ideia com o Murdock era muito chatinho, porque eu lembro que demorava 2 semanas, 15 dias pra conseguir um retorno com o Murdock. E toda vez que a gente fosse conversar com ele novamente, era sempre umas atualizações muito bobinhas. Então parecia muito que eles estavam nos segurando pra saber o que eles iriam fazer com a história, pra saber como eles iriam conduzir essa história. Então pra mim, na minha opinião, ficou muito chatinho aquele Free Murdock, tanto que eu dropei. Eu fiz em off, mas eu não gravei, eu não postei. Porque ficou muito chato na minha opinião, mas é uma experiência bem interessante de início, sabe? Eu só acho que eles não conseguem conduzir muito bem, até porque eu acho que não tem nenhum roteirista geral ali pra cuidar dessa parada. Então fazem que as histórias fiquem um pouco ruins, assim. Vamos ser sinceros, né? Tá bem ruim essa fase. Tá bem ruim como eles vêm conduzindo as histórias. Principalmente em Crack Island, eu acho que Crack Island foi um desastre, assim, porque eles foram contando em vários jeitos, em vários lugares, principalmente no Discord. No Discord é muito difícil achar as coisas. Eu lembro que eu tinha extrema dificuldade. Se não fosse as pessoas me ajudando, assim, eu acho que eu não conseguiria acompanhar essa fase também, porque eles postavam algumas coisas lá relacionadas à história, coisas importantes, e se perdia no meio do chat, sabe? Muitas pessoas estão naquele servidor, então é muito difícil acompanhar por lá. E teve coisas exclusivas que aconteceram lá. Aquela parada do GMC, que até hoje eu não comentei, porque falta muitas informações, foi feita exclusivamente lá no Discord. Muita boa parte da história foi feita lá. Então é muito difícil de acompanhar. Então eu acho que eles precisam de uma direção assim melhor. Principalmente pra conduzir os personagens pra fazer o bagulho da hora. Porque eles têm muito potencial, sabe? É uma pena que o filme tenha sido cancelado, porque eu acho que esse filme ia mostrar muito do potencial deles até hoje. Não é possível que eles iam estragar isso. Mesmo vindo da Netflix, eu acho que seria incrível, tá? Eu acho. E ele tinha muito potencial de viralizar, igual a Netflix viraliza outras coisas. E mesmo se a gente for ver nas músicas, né? As músicas de Gorillaz são incríveis. Eu acho que esse último álbum, Crack Island, acertou em tudo que eles queriam acertar, sabe? Todas as colaborações, tudo fechadinho, tudo certinho. Eu acho que eles nunca fizeram tanto sucesso assim de imediato. A música com o Bad Bunny foi um acerto incrível, né? No Spotify já passou de 100 milhões de visualizações. Bate de frente com muito clássico deles. A música com o Butch Brown e o Tame Impala também, né? O Kevin do Tame Impala deu muito certo, bateu muitas visualizações. A colaboração com o Bin Laden também deu muito certo na popularização da banda aqui no Brasil. Então acho que eles acertaram muito bem nas músicas e tal, na parte musical desse álbum. Porém, se a gente for ver os shows deles, antigamente os caras colocavam literalmente hologramas dos personagens no palco. Eles introduziam os personagens no palco. Embora em Skinny Ape eles tentaram fazer algo parecido, eu não gosto muito de Skinny Ape, não é a mesma coisa, sabe? É uma música apenas. É legal que eles tentaram fazer algo diferente em Skinny Ape, e ficou bonito até no show. Mas eu queria mais dos personagens ali no show, sabe? Parece que Gorillaz se tornou uma banda normal, assim, sabe? Não parece que é mais uma banda virtual. Porque o melhor da banda é o Damon, sabe? O melhor da banda é os shows que eles fazem. E os shows dele, você não sente a presença dos personagens. Quando vamos ver apenas no lance da história, pô, é uma história sem graça, cara. Tipo, decepcionante, sabe? Então, na minha opinião, é isso, sabe? Tipo, o TikTok deles é cheio de TikTok descaracterizando os personagens, criando ali uma outra identidade pra eles. Se você for comparar com os personagens lá na essência deles, não tem nada a ver com eles. Eu gostaria muito de ver os personagens como eles eram antigamente. Eu sei que muita gente fala, mas eles seriam cancelados. Estamos em outro tempo hoje em dia. Sim, cara, mas são personagens, velho. Tipo, existe vilões, existe... Porque vão cancelar vilões, sabe? Personagens vilões, são personagens. É isso, Gorillaz se tornou uma banda comum, com músicas incríveis, né? As músicas não tenho a reclamar, são incríveis as colaborações também. Mas falando em história, deixa muito a desejar, cara. Eu acho que
Eles precisavam ter outra pessoa, assim, pra cuidar das histórias. Assim que foi o Cas Brown, sabe? Uma pessoa muito competente. Mas enfim, deixa aí qual são a opinião de vocês. Eu quero muito saber. Mas é isso. Muito obrigado, valeu, falou, até mais. Até outro dia. Tchau. Tchau.